Graça e paz, meus queridos e queridas. Agradeço o convite ao reverendo Neilton e agradeço também à primeira IPI de São Luís. Grata a Deus por participar com vocês desse trabalho de oração e jejum. Deixo aqui a saudação da IPI do Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte. A igreja da qual nós fazemos parte e somos pastores, eu juntamente com meu esposo Giovanni Batista. Bom, nós vamos refletir hoje com vocês o texto que está em Marcos 8, 10, 12. O texto diz assim: logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo, os fariseus puseram-se a discutir com ele e tentando pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Essa é a palavra do Senhor. Bom, gente, nós vamos falar hoje sobre por que pedir, o que pedir e a quem pedir. Bom, queridos, todo ser humano sabe pedir. Isso ele aprende desde a mais tenra idade, né? Desde as necessidades mais básicas, aquelas mais supérfluas. Já ouvimos falar daquele ditado que diz: quem não chora, não ama. Ou seja, quem não pede, não recebe. Alguns são bons em pedir, outros nem tanto. Alguns pedidos são sinceros, outros não. A vida é assim, né? Então, todos, de modo geral, em algum momento, faz algum tipo de pedido, né? Alguns são atendidos e outros não. E nós vamos hoje refletir em 3 coisas importantes a respeito do pedir, a partir desse texto que foi lido, levando em conta o contexto imediato. Então, nós vamos fazer 3 pontuações. Primeiro, por que pedir? Segundo, o que pedir? Terceiro, a quem pedir? Nós somos instruídos a pedir a Deus. Isso o Senhor Jesus nos instruiu. Acredito que para estimular nossa comunhão, para estimular o nosso contato mais íntimo com Deus, para estimular um relacionamento saudável, né? Então, através dessa comunhão, através desse contato com o Senhor, nós passamos a conhecê-lo melhor. E também passamos a reconhecê-lo como Deus provedor, que supre as nossas necessidades, até mesmo quando nós não pedimos. Nós vemos esse exemplo em Marcos 6, 30, 44, na primeira multiplicação dos pães. Os discípulos vão a Jesus, eles vão a Jesus e o pedem. Já na segunda multiplicação, que está aqui no verso 8, do 1 ao 9, nós vemos que nessa segunda multiplicação tem um aspecto bem interessante, né? Jesus vai aos discípulos e atende a necessidade da multidão sem que ela lhe peça. Jesus ele toma a iniciativa e realiza o milagre, repleto de simplicidade, motivado pela compaixão. Ele apenas usa os discípulos de um modo muito simples, usando aquilo que eles têm nas mãos. Muito embora os discípulos na ocasião demonstrassem um pouco de hesitação e de dúvida, no verso 4 diz: de onde poderá alguém fartá-los? Veio a dúvida, pairou a dúvida diante daquela circunstância tão difícil, no deserto, sem condição de alimentar aquela multidão. A semelhança de muitos nós que estamos vivendo um tempo muito difícil, muito tenso, de muitas incertezas, de muitos desafios. Nós saímos da nossa zona de conforto, né? Saímos da normalidade da vida, estamos vivendo o excepcional e nós perguntamos algumas coisas para Deus, né? Quem poderá nos livrar desse tempo tão difícil?
E Jesus se dirige aos discípulos quando estes estavam cheios de dúvidas. Quantos pães tendes? E eles responderam, apenas 7. O que significava 7 pães diante de uma multidão faminta? Como alimentá-los? Jesus, ele tomou os 7 pães e deu graças. Muito interessante esse detalhe também. Jesus deu graças num momento tão difícil. O que nós precisamos fazer, dar graças. Eles comeram, eles se fartaram. 4.000 homens comeram e se fartaram a partir de 7 pães. E eles partiram dali. Os discípulos estavam satisfeitos em ver a ação e a provisão de Deus na vida daquele povo. Os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos não haviam cessado ali. A segunda multiplicação dos pães não era o final da carreira dos discípulos, Como essa pandemia não é o nosso final, Deus tem muito a nos ensinar. Haviam os fariseus, através dos quais Jesus ensinaria aos seus discípulos o que eles deveriam pedir. Nós vemos no verso 11, e saindo os fariseus puseram-se a discutir com ele, e estavam tentando. Então, eles precisavam aprender o que eles deveriam pedir. O que pedir? Os fariseus, eles pediram. O que eles pediram? Eles pediram um sinal no céu. Vejam que eles pediram o extraordinário, pois o corriqueiro não os fartava. Eles ouviram falar da multiplicação, se não viram a multiplicação dos pães, mas eles não se satisfizeram com aquela ação de Deus, Assemelham-se a certos grupos, alguns grupos religiosos atuais que não se satisfazem com o amor de Deus, não se satisfazem com a graça de Deus, Pelo contrário, pedem sinais espetaculares. Eles amam o sensacionalismo, como se isso fosse fé. Como se isso fosse fé. Na verdade, isso é falta dela. Afinal, os sinais de Deus estão em nossa volta. Nós podemos ver, em meio a essa pandemia, os sinais de Deus em nossa volta, nas maravilhas naturais, no fato da gente amanhecer com saúde, o fato de vermos tantas vidas sendo livradas, sendo abençoadas, curadas. Então, são maravilhas, verdadeiras sarças de Deus, pessoas que estão à nossa volta, que não se apagam, não se cansam de fazer o bem para nós, não se cansam de nos ajudar e de nos apoiar. Esses são sinais de Deus evidente no nosso cotidiano. Os fariseus, eles se dirigiram e pediram para a pessoa certa, mas não pediram a coisa certa. Nós não podemos cometer esse erro, Eles pediram a Jesus. Eles pediram a Jesus, que a propósito não deixou faltar sinais na terra da sua divindade e do seu poder. Ele transformou água em vinho, ele curou o filho do funcionário público, ele curou o cego de nascença, ele ressuscitou mortos, ele curou paralíticos, ele acalmou tempestades, ele curou a mulher hemorrágica. Mas os fariseus, eles queriam um sinal do céu, uma voz, um sinal no sol, um sinal na lua. Talvez eles quisessem isso, Seriam para eles mais convincente do que a satisfação da necessidade humana. Entretanto, acredito que se o sinal viesse, ainda assim, eles não acreditariam, eles duvidariam, porque é irremediável a cegueira de quem não quer ver. Essa é uma verdade. Esse pedido que os fariseus fizeram a Jesus extraiu dele um gemido. Por que essa geração, por que esse grupo me pede um sinal? E eu pergunto, Jesus atendeu o pedido daquele povo, daqueles fariseus? Não. A resposta de Jesus foi: não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, Jesus silenciou em face da perversidade moral daqueles fariseus. E para concluir, irmãos,
por que pedimos? O que temos pedido a Deus? A quem temos pedido, né? De fato, é ao Deus vivo que nos sustenta? Eis a questão. Se nós pedimos a Deus motivados pela fé e para proclamar o reino de Deus e não para nossa autopromoção, né? E se o que pedimos abençoa as pessoas e multiplica o amor, por sua vez, Deus, na sua generosidade, na sua bondade, Ele ouvirá a nossa voz, né? Ele se alegrará conosco e nos dará o que nós temos pedido. O próprio Senhor Jesus diz em Mateus 14, 13 e 14, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que pedirem em meu nome, eu farei. Essa é a vontade de Deus, que nós peçamos a Ele motivados pelo amor e pela fé. Que Deus nos abençoe, que nesse tempo de oração e de jejum, Deus esteja escutando as nossas orações. Que Deus nos abençoe, queridos, graça e paz da parte do nosso Deus. Amém.